Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 15ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 13 de maio. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1, regimento interno deste tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 14ª sessão plenária ordinária do corrente, que já foi enviada aos membros do pleno por e-mail. Aprovada a ata. Leitura de expediente, passa a palavra ao secretário-geral das sessões. Não temos, senhor presidente. Comunicação da presidência também nós não temos. Vamos agora então, a palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Carlos Hanna. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador, servidores, demais visitantes. Nesta data dou ciência a este plenário que decidi monocraticamente pela notificação, em prazo 5 dias, processo TC 553/2014, interessado Líder Brasil Serviços, representado no município de Vila Velha. É só, senhor. Continua franqueada a palavra. Presidente, A palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. gostaria de incluir em pauta processo 2267/2014. Tem pedido de medida cautelar. Processo incluído. Presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro Sérgio Borges. Presidente, os senhores conselheiros, senhora, hoje a conselheira não está aí, né? Senhor representante do MP de Contas, dou ciência ao plenário que decidi monocraticamente nos processos. Processo TC 3026/2012, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Auditoria Ordinária, Reginaldo Santos Quinto e outros. Citação do senhor Marco Antônio Vieira de Moraes por edital no prazo de 30 dias. Processo TC 9627/2013, Prefeitura de Viana, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre, responsável Gilson Daniel Batista, notificar pessoalmente. Processo 3245/2013, Prefeitura de Viana, responsável Ângela Maria Cias, prestação anual de contas, citação 30 dias. Processo TC 10140/2013, assunto representação, Prefeitura de Viana, exercício 2012-2013, responsável Gilson Daniel, citação 30 dias. Processo TC 9586/2013, assunto comunicação, instauração de tomada de contas, responsável Enio Bergoli da Costa, SEAG, notificação 45 dias. Processo TC 0343/2012, IEMA, Eu vou ficar com você aqui para ler. Tá bom? comunicação de tomada de contas 2010, Edson de Oliveira Braga Filho, citação por edital 30 dias. Trago também ao plenário, senhor presidente, documento protocolo TC 04127/2014, de uma solicitação enviada pelo prefeito de Colatina, senhor Leonardo D. Petuski, requerendo dilação de prazo para entrega de prestação de conta anual referente ao exercício 2013. O solicitante informa que o setor de contabilidade do município vem encontrando dificuldade na prestação de contas, a finalização, devido a mudanças ocorridas na contabilidade pública. Ressalto que o Tribunal de Contas já deferiu para os municípios de Nova Venécia, Cachoeiro, Tapemirim, Venda Nova do Imigrante, Alegre e Mimoso, a prorrogação do prazo. Diante do exposto, defiro a prorrogação de prazo solicitada
estabelecendo mais 30 dias para a conclusão dos prazos, devendo o interessado ser cientificado do teor dessa decisão, preferencialmente por meio digital. Deixa eu ver, eu acho que ainda tem mais um aqui. Presidente, o documento protocolo TC 057-10-2014, solicitação enviada pelo senhor Zé Carlos Chamon, através de seus representantes, requerendo dilação de prazo para entrega de suas justificativas no processo TC 7765-2007. O solicitante informa que o processo administrativo em questão foi instaurado há aproximadamente 7 anos e se refere a contratos administrativos firmados em 2006. Soma-se a isso o fato de o processo administrativo ser extremamente volumoso, demandando detida análise para identificar o conteúdo relacionado. Diante do exposto, excepcionalmente, defiro a prorrogação de prazo solicitada a fim de garantir o contraditório e ampla defesa, estabelecendo mais 30 dias para o envio, defendo o interessado ser cientificado da decisão, preferencialmente por meio digital. É só, presidente. Continua a palavra franqueada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, duas comunicações. Inicialmente, documentação protocolada nesse tribunal sob o número 6044-2014, encaminhada pelo senhor Luciano Márcio Nunes, solicitando prorrogação de prazo para cumprimento do termo de citação 258, referente ao processo TC 7140. Justifica o seu pedido, alegando considerado volume de documentação a ser analisada e encaminhada a essa corte e grande parte das despesas com combustível foram pagas com recurso de suprimento de fundos, demandando um lapso temporal maior, solicitando dilação no prazo pelo prazo de 15 dias, que eu estou deferindo em face do princípio da razoabilidade e ampla defesa do contraditório. Comunico ainda que a sessão de julgamento do processo TC 2276, que trata do relatório de auditoria da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercício 2010, ocorrerá em 10 de junho de 2014. Seja notificado o respectivo ordenador de despesa e seu patrono, em face da solicitação de sustentação oral. Por fim, senhor presidente, solicito a inclusão em pauta processo 5476-2013, onde há apreciação de medida cautelar. Processo incluído em pauta. Continua. Com a palavra, conselheiro José Antônio Pimentel. Comunico de decisão monocrática ao plenário, notificação, prazo de 10 dias, senhor Henrique Zanotelli de Vargas, prefeito municipal de São Gabriel da Palha, providenciar encaminhamento dos autoprocessos TC 28/20/2014. Ao senhor Orli Gomes da Silva, prefeito municipal de Guarapari, prestação de contas bimestral 2014, referente aos autoprocessos TC 28/19/2014. Ao senhor Jorge Donato, prefeito municipal de Conceição da Barra, providencia encaminhamento, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre 2014, processo TC 28/18/2014. Citação 30 dias aos senhores Clio Zanella Venturim, Gleikson Barbosa dos Santos. Relatório técnico contábil 124/2014, referente ao processo TC 3524/2013. Ao senhor Romualdo Antônio Geiger e Valdir Turini, referente ao processo TC 3340, Prefeitura Municipal de Boa Esperança, exercício 2012. Somente, senhor presidente. Presidente. A palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Eu tenho um processo, o 4367/2011, que há um pedido de sustentação oral. Eu gostaria de
informar a parte e a defesa da parte que eu vou adiá-lo, portanto estará na pauta da próxima sessão. Muito obrigado. Perfeito, processo adiado. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Informo o plenário, senhor presidente, que decidi monocraticamente nos autos do processo TC 1786-2014, representação, interessado ST Engenharia Aerolevantamentos S.A., prazo 5 dias, para que a prefeita municipal, senhora Amanda Quinta Rangel, preste informações acerca dos fatos noticiados, bem como encaminha-se a corte contra cópia integral do procedimento licitatório referente à concorrência pública 01 de 2013, além de outros documentos que entenda pertinentes. É só retorno a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra ao conselheiro Carlos Hanna. Gostaria também de solicitar a inclusão em pauta processo TC 3218-2014, não é cautelar. Prefeito, considera-se incluído. Encerrado as comunicações, passamos então à devolução dos processos com pedido de vista. Processo 216/2014, relator conselheiro José Antônio Pimentel, vista conselheiro presidente, eu peço prorrogação. Ok, conselheiro? Concedida. Processo 4084/1998, processo conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, vista conselheiro Sérgio Abudib pela primeira sessão. Solicita prorrogação? Sim, excelência. Então, prorrogação concedida. Findo então a devolução dos processos, vamos passar à parte de apreciação de medidas cautelares. Com a palavra, o conselheiro Sérgio Abudib. Processo 5476/2013. Tratam os presentes autos auditoria ordinária realizada na obra de construção do Estado de Kleber Andrade, realizada sob a responsabilidade do Instituto de Obras do Estado do Espírito Santo, IOPS, com recurso da Secretaria de Estado de Esporte, em atendimento ao Plano de Fiscalização 64/2013. As folhas 04/50, expediente do Núcleo de Engenharia subscrito por auditores de controle externo, intitulado Representação, datado e protocolado nessa Corte de Contas em 25/9/2013, sem autuação à época. Junto às folhas 52 e 53, manifestação da coordenação do NEL, informando que a instrução técnica inicial tem conclusão prevista para fevereiro deste ano e que tal ITI poderá contar elementos ainda mais consistentes em relação ao pedido formulado na presente manifestação, sugerindo a juntada da mesma. Tal expediente encaminhado ao meu gabinete em 21 de fevereiro, proferido o despacho determinando a juntada. As folhas 56/6224, relatório de auditoria, RA 019, aponta várias inconsistências, sugerindo a citação de responsáveis e concessão de medida cautelar, determinando a retenção de pagamentos e abstenção de celebração de quaisquer termos aditivos, a adequação dos preços unitários do serviço em que foi constatado sobrepreço e a retenção dos valores passíveis de devolução e adequação de forma de pagamento. E ainda a apuração de valores pagos após a 15ª medição e retenção dos possíveis pagamentos envolvidos. Sugeriu seja determinado ao IOPS acompanhamento de planilha orçamentária no que refere ao jogo de planilha relatado no item 423B e realização de ensaios previstos em norma que se fizerem necessárias para aceitação ou não dos serviços executados sem onerar os valores contratuais. E a não realização de pagamento de reajustamento quando se verificar o descumprimento de cronograma físico-financeiro pelo executante. As folhas 6225, a instrução técnica inicial de 31 de março, acompanha integralmente o relatório de auditoria, apontando irregularidades, com propostas de encaminhamento de citação de diversas irregularidades
sugerindo, inclusive, uma possibilidade de ressarcimento da ordem de R$ 17.124.325,92. Reitero o pedido cautelar que seja efetuada a retenção de pagamentos na ordem de R$ 7.592.000. Sugere ainda seja determinado ao Instituto de Obras Públicas o acompanhamento da planilha orçamentária, no que se refere ao jogo relatado no item 423B, e realização de ensaios previstos em norma que se fizerem necessárias, para aceitação ou não dos serviços executados sem onerar os valores contratuais, e a não realização de pagamento de reajuste quando se verificar o descumprimento do cronograma físico-financeiro pelo executante, e apenas permitir o seu pagamento à medida que os percentuais executados forem equivalentes àqueles previstos. Conclui sugerindo o envio de cópia integral do relatório de engenharia e apêndice, conversão dos autos em tomada de contas especial, notificação à Secretaria de Estado de Controle e Transparência e ainda a remessa de cópia ao Ministério Público Estadual. É o sucinto relatório, o feito é levado a voto em razão de divergência. Verifico que a auditoria objeto nesses autos engloba o exercício de 2009 a 2014, com atos praticados pelo Instituto de Obras Públicas e pela Secretaria de Estado de Esportes, de relatoria de diversos conselheiros. Ocorre, entretanto, que em 24 de fevereiro, conforme relatado no item 2, Supra proferiu despacho às folhas 54, decidindo pela juntada daqueles documentos intitulados como representação a esses autos. Desta forma, à luz do disposto no artigo 70 da Lei Complementar 621, bem como o artigo 258 da Resolução 261/2013, artigo 103, 104 e 105 do Código de Processo Civil, tornou-me relator desses autos. Após a análise preliminar, passo a expor entendimento. Da citação. Com relação à citação do senhor José Renato Casagrande, governador do Estado, e Paulo César Tungue Gomes, ex-governador do Estado, um referente ao contrato 16/2010 e o outro contrato 15/2012, permito-me discordar do entendimento da área técnica. Deve-se esclarecer que os órgãos públicos recebem da lei de sua competência a ser exercitada pelos agentes públicos, conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, quando afirma que, abre aspas, esses ciclos de atribuições denominado órgão a ser manifestado pela gente constitui um plexo de competências públicas. Vale ainda citar. Continua. Consequência disso é que as competências, embora aparentemente apareçam abstratamente com a extensão, intensidade e amplitude necessárias para acolher as várias hipóteses possíveis, outorgam em concreto única e exclusivamente o quanto de poder indispensável para curar o interesse em vista do qual foram atribuídas a alguém. Em suma, a competência, que é, segundo Bandeira de Mello, um conjunto de deveres e poderes instrumentais conferidos pela lei, é conferida a determinado agente público para satisfação de interesses públicos. No caso do secretário de Estado, isso ocorre pela Lei de Desconcentração Administrativa, que cria órgãos partindo internamente a competência do chefe do executivo entre auxiliares diretos. Essa outorga legal cria para os secretários um campo exclusivo de competência que pode ser delegada. Assim, quando o agente atua dentro de seu círculo exclusivo de deveres e poderes em razão da desconcentração, exerce sua própria competência, aquela que a lei lhe conferiu, e não há que se falar em solidariedade do superior hierárquico. Compulsão dos autos, verifica a área técnica não está mantendo posição coerente na questão relacionada à legitimidade dos governadores supracitados para figurarem do polo passivo desse processo. É que esta Corte tem se posicionado no sentido que a desconcentração administrativa, também denominada desconcentração de poderes, a responsabilidade imputada àquele que recebeu a delegação e não por seu superior hierárquico. É o posicionamento mantido nos processos 5051/2004, Acórdão TC 474/2012, relatoria do conselheiro Cota Lovati, com o voto vencedor do conselheiro José Antônio Pimentel, processo TC 681/2007, Acórdão 347/2009, relatoria do conselheiro Carlos Ana, e ainda processo 7753/2010, também do relatoria do conselheiro José Antônio Pimentel.
Já em outras oportunidades, tem manifestado sobre essa questão, entendendo que a outorga de competência, quando ditada por lei, impõe ao agente público deveres e responsabilidades de ordenadores de despesa e que esses agentes agem em seu próprio nome, atuando autonomamente, não em nome do governador, que não poderá responder solidariamente. É o que ocorre na chamada desconcentração administrativa implantada de forma legal. No caso sob análise, a transferência de poder decisório dos agentes públicos, não podendo destarte o governador sua responsabilidade sem que haja existência de elementos subjetivos, dolo ou culpa, e não a responsabilização automática. Desta forma, divirjo do posicionamento de citação, mesmo porque não é possível interpretar o que a lei não diz. Esse é o posicionamento da própria área técnica na ITC 3005/2008, processo TC 1582/95, da relatoria do conselheiro Carlos Ana, acordo 347/2009. Do pedido cautelar, a área técnica sugere a determinação de medida cautelar no contrato 15/2012, que trata do remanescente da obra do estádio Kleber Andrade, no município de Cariacica. Acerca do assunto, verifiquei que a própria Folha de São Paulo publicou que o Ministério do Trabalho não interditaria obras do estádio Corinthians em Itaquera devido à realização da Copa do Mundo, apesar da ocorrência de 3 mortes de trabalhadores no local. É fato, conhecimento de todos, que o governo do Estado celebrou o contrato com a seleção de futebol de Camarões para utilizar as dependências do estádio Kleber Andrade, assim conclui que as obras já estão em fase final. Vale ressaltar que a retenção de pagamento pode impedir a conclusão da obra e, além disso, implicar em quebra de contrato, o que tornaria essa Corte de Contas incompetente para o julgamento da matéria, invadindo a competência do Poder Legislativo. Diante do exposto, não vislumbro os requisitos para a concessão da cautelar requerida. Entendo que seria temerário conceder uma cautelar nesta fase, o que poderia causar mais prejuízos, configurando o perigo em mora reverso. A área técnica sugere ainda o encaminhamento de parte desses autos ao Ministério Público Estadual para apuração. Entendo que neste momento processual não é adequado o encaminhamento sugerido, uma vez que o processo encontra-se em fase de citação, devendo, no momento certo após o seu julgamento, se entendermos necessário, encaminhar. Também, com relação à conversão de tomadas de conta especial, entendo que só deverá ser analisado após a resposta dos responsáveis aos autos. Ante o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento do corpo técnico, voto pela citação com urgência, preferencialmente por meio digital, dos responsáveis no processo, para no prazo de 30 dias, querendo, apresentem alegações de defesa e documentos que julgarem necessários, deixando de proceder à citação dos ex-governadores José Renato Casagrande, dos governadores José Renato Casagrande e ex-governador Paulo César Tung Gomes, por não serem partes legítimas para figurarem no polo passivo desses autos. Deixando ainda de conceder a cautelar pleiteada, não vislumbrando no momento os requisitos necessários. Deixo ainda de converter os presentes autos em tomada de contas e encaminhar a documentação ao Ministério Público. Acompanharão obrigatoriamente os termos de citação, cópias do relatório de auditoria 19/2014, instrução técnica inicial 222/2014. É como voto, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vamos colocar então o processo em discussão. Encerrada a discussão. Sim, com a palavra o conselheiro Carlos Ana. Ainda na fase de discussão, gostaria de tecer breves comentários. Primeiro, com relação à possibilidade da medida cautelar de retenção de parcelas durante a execução do contrato. Analisando o caso em tese, é possível, e em alguns casos é salutar,
esta medida para evitar, e é mais difícil depois recuperar o recurso, caso se comprove ao final do processo que de fato houve um pagamento, houve sobrepreço, houve pagamento acima do valor de mercado. Nós temos vários precedentes de outras cortes de contas, do TCU, do TCE de Pernambuco, do TCE de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros. Então existe a possibilidade. Me parece que no caso concreto, o conselheiro relator entendeu que não seria o caso, mas em tese essa possibilidade existe e é altamente salutar. Também com relação à possibilidade de citação do chefe do Poder Executivo, também já houve precedentes nesta casa de, durante a fase inicial, também, mesmo com a desconcentração, fazer a citação do chefe do Poder Executivo, desde que haja nexo de causalidade. Estou falando também em tese. Me parece que neste caso concreto também o conselheiro relator analisou e não vislumbrou neste momento. Mas gostaria de deixar registrado que, por ser medida cautelar, a qualquer momento essa posição pode ser revista pelo plenário. Continue em discussão. Vamos colocar em votação como voto o conselheiro Carlos Hanna. Feitas as considerações preliminares, acompanho o relator. Conselheiro José Antônio Pimentel. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio da Silva. Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto relatou o processo 5476/2013, indeferir cautelar, citação 30 dias, não converter em tomada de contas especial e encaminhar ao MP estadual, deixar de citar chefes do Poder Executivo. Proclamado o resultado, com a palavra o conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2267/2014, Prefeitura Municipal de Vitória. Cuidam os autos de denúncia com pedido de provimento liminar cautelar oferecido pelo Sindicato dos Taxistas e Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Estado do Espírito Santo, face a possíveis irregularidades contidas no edital de concorrência 01 de 2014, cujo objeto consiste na seleção de pessoas físicas, profissionais autônomos, para delegação por meio de termo de permissão de 108 novas vagas para execução de serviços de transporte de passageiros em veículo de aluguel e taxímetro. Após a juntada das informações da Secretaria de Administração de Vitória e da presidente do CPL, a área técnica se manifestou pela admissibilidade da denúncia. No entanto, entenderam pelo indeferimento da liminar requerida. É o breve relatório. Inicialmente, registro que a representação sob exame preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista a matéria ser de competência do TCE, referir-se a administrador sujeito à sua jurisdição, está redigida em linguagem clara, objetiva e com qualificação do representante, bem como encontrar-se acompanhada de documentação necessária. Argumenta o denunciante a presença de antagonismos e vícios no edital no que se refere. São 3 pontos. 1. Tempo de contribuição no INSS do condutor auxiliar como critério de pontuação. 2. Certificado, diploma de cursos específicos de língua estrangeira como critério também de pontuação. 3. Declaração de não ser aposentado como critério de habilitação. Necessário destacar inicialmente que o transporte individual de passageiros por táxi é considerado serviço público e, nos termos do artigo 175 da Constituição da República, a permissão correspondente deve ser precedida de regular processo licitatório.
Registro ainda o acerto do município ao eleger o tipo de licitação melhor técnica para a seleção dos permissionários. Ademais, ao considerarmos que a tarifa a ser cobrada pelo serviço de táxi é previamente fixada pela administração pública local, a técnica torna-se critério adequado de diferenciação de licitantes. Então, vou para a conclusão, eu estou concordando parcialmente com a área técnica, voto para conhecer o presente expediente como representação. Estou deferindo a medida cautelar ante a exigência do terceiro ponto, que é um critério de habilitação, que é a declaração de não aposentado, disposta no anexo 7 do edital, tendo em vista a fumaça do bom direito e o risco de ineficácia de atuação desta Corte, requisito ensejador de sua concessão, determinando a Prefeitura de Vitória que suspenda a licitação decorrente do edital 1 de 2014 até a decisão anterior desta Corte de Contas, devendo publicar em imprensa oficial o aviso de suspensão e comunicar a esse tribunal quanto à publicação em questão. Requisitar desde já a cópia das alterações promovidas no edital, cientificando os responsáveis quanto à possibilidade de saneamento das irregularidades e respectiva decisão de mérito por parte desse tribunal. Notificar os responsáveis, Sueli de Souza Jaqueline Mussa, do direito de pronunciamento, 10 dias, os termos legais e, por fim, após o encerramento dos prazos concedidos, remetam-se os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução técnica. Como eu voto, presidente? Feito o voto, vamos colocar o processo em discussão. Encerrada a discussão, como vota o conselheiro Carlos Hanna? Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudibe? Acompanho. Conselheiro José Antônio Pimentel? Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio da Silva? Também acompanho. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou o processo TC 2267/2014. Conhecer como representação, deferir medida cautelar para suspender o certame até ulterior decisão deste tribunal. Comprovar a suspensão. Notificação 10 dias e dar ciência. Vamos passar então para a leitura de acórdãos e pareceres. Com a palavra o conselheiro Carlos Hanna. Nós temos o acórdão TC 210/2014, Você pega com a... processo 1921/2014, apenso 6630/2013. Interessado, concessionária Rodovia do Sol S.A. Questão de ordem. Concessionária Rodovia do Sol negar seguimento à arguição de impedimento, ausência de condições da ação, não conhecer, arquivar. Acórdão 211/2014, processo TC 3225/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. E por fim, o acórdão 221/2014, processo 5603/2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Guarapari, preliminarmente excluir a responsabilidade do ex-prefeito municipal de Guarapari, conhecer procedência parcial, rejeitar razões justificativas, deixar de aplicar multa, determinações, arquivar. É só. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudibe. Acordo TC 122/2012, processo TC 1749/2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto município de Alegre, contas regulares, quitação, arquivamento. Acordo TC 123/2014, processo TC 4903/2011,
É uma representação em face da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, improcedência, determinações da ciência, Ministério Público Estadual, arquivamento. Quadro TC 124/2014, processo TC 5390/2012, denúncia em face da Polícia Militar do Espírito Santo, improcedência, arquivamento. Acórdão TC 226/2014, processo TC 390/2014, relatório resumido de execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Aracruz. Saneamento na omissão da remessa, arquivamento. Por fim, senhor presidente, parecer prévio 005/2014, processo TC 2713/2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Cariacica. Parecer prévio pela aprovação, recomendações, arquivamento. E é só. Com a palavra o conselheiro José Antônio Pimentel. Acórdão TC 151/2014, processo TC 2008/2012, Câmara Municipal Domingo Martins, prestação de contas anual, exercício 2011. Responsável Eduardo José Ramos. Regular quitação, arquivar. Acórdão TC 192/2014, processo TC 2578/2013, Câmara Municipal de Vendaval do Imigrante, prestação de contas anuais, exercício 2012. Responsável Antônio Fernando Altué. Contas regulares, quitação, arquivar. Somente, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Rodrigo Chamon. Acórdão 172/2014, processo 2991/2013, Superintendência Regional de Saúde de São Mateus, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão 169/2013, processo 3008/2013, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 170/2014, processo 1992/2013, prestação de contas anual, Secretaria de Estado de Saúde, exercício 2012, atos regulares, quitação, recomendação, arquivar. Acórdão 260/2014, processo 6399/2012, Prefeitura Municipal de Vila Velha, representação, licitação, edital de concorrência pública 37/2012, sobrepreço, exigência de entrega de códigos fontes, exigência e ter validade de fornecimento de equipamentos, anular o edital, comprovar no prazo de 10 dias, recomendações, arquivar. Só isso, presidente. Com a palavra, conselheiro Sérgio Borges. Acordo TC 52/2014, processo 4894/2009, IPA-JM, denúncia Síndico Público. Contrato comodato entre IPA-JM e Arquivo Público do Estado, improcedência, arquivar. Acordo TC 178/2014, processo TC 711/2014, Prefeitura de Viana, assunto agravo, consultora Terra Brasil. Agravo em face da decisão democrática preliminar DSM 61/2014, não conhecer, arquivar. Acordo TC 177/2014, processo TC 2012/2012, Fundo de Saúde de Santa Maria de Jetibá, prestação de conta anual, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. Acordo TC 089/2014, processo TC 2602/2011, Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, CDC, requerimento Pedro Gilson Rigo,
Pedro Gilson Rico, Companhia de Desenvolvimento Cariacica, exercício 2005 a 2007, desconstituição dos acordos 658-2007, 086-2010, 665-07, 178-2010, 699-2007, 157-2010, 707-2007, 677-2007, 529-2009, 137-2010, 711-07, 312-08, 203-10, 675-10, 465-08, 275-08, 222-08, 469-08, 532-09, 674-07, 534-09, 47308, 53609, 67607, 221 08, 46808, 53309, 07107, 14108, 658 2007, 677 2007. Extinção da pretensão punitiva, extinção do processo com resolução de mérito, prescrição, arquivar. Acordo TC 088-2014, processo TC 3504-2013, FUNCOP, Fundo Estadual de Combate à Erradicação de Pobreza, prestação de conta anual, exercício 2012, responsáveis Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes Pimentel. Prestação de conta anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Com a palavra, o conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, senhores conselheiros, acordo TC 130 de 2014, processo TC 2964 de 2013, Secretaria de Estado da Educação, representação, representante Alderico Nunes Brandão, improcedência, arquivar. Acordo TC 179 de 2014, processo TC 2237 de 2012, Instituto de Previdência e Assistência, município de Anchieta, Ipasa, responsável Marildo Calenzani, prestação de contas anual exercício de 2011, regular, quitação, arquivar, é só. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Bom, findo a leitura de acórdãos e pareceres, vamos então passar para os julgamentos e processos em pauta. Com a palavra, o conselheiro Carlos Rana. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, primeiro processo, processo TC 1708-2014, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, o assunto instauração de tomada de conta especial. Nós estamos votando para, nos termos da Instituição Normativa 08/2008, determinar a instauração tomada de conta especial, notificando o senhor Luciano Henrique Sordino Pereira, prefeito de Barra de São Francisco, para que assim proceda, instaure no prazo de 15 dias tomada de conta especial, conforme o artigo 3º da IN 08/2008, comunicando ao Tribunal de Contas a instauração tomada de contas nos termos do artigo 4º da referida IN. Encaminha o processo concluído ao Tribunal de Contas no prazo máximo de 90 dias, conforme o artigo 11 da pré-falada IN. Voto ainda pela ciência responsável de que o não atendimento dessa decisão culminará na aplicação de multa na forma do artigo 135 da Lei Complementar 621. Não há divergências. Próximo processo, processo 2766-2013, Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, prestação de contas anual 2012. Nós estamos também acompanhando a área técnica do Ministério Público
Votando, faço o exposto, encampando entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto para que sejam julgadas regulares as contas da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEDURB, relativo ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Iranilson Casado Pontes, secretário de Estado, nos termos do artigo 84, inciso 1 da Lei Complementar 121, dando quitação ao responsável. Desciências interessados, após o trânsito em julgado, arquive-se. Também não há divergência. Próximo processo, 4153/2013, uma representação, tomada de conta especial em face da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, exercício 2013. Nós estamos deferindo o parcelamento solicitado em 6 vezes do débito correspondente a 5.707 VRTS. Imputado o senhor Carlos Rubens da Silva Fiore. Nos termos da decisão TC 175/2004. Também sem divergência. Próximo processo. Processo 1691/2014. Uma representação em face da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, pregão eletrônico 012/2014, Trivale. Estes autos têm por objeto a representação com pedido de liminar suspensiva formulada pela Trivale, com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, em face da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por suposta irregularidade contida no edital de pregão eletrônico 012/2014. O edital tem a finalidade de contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e prestação de serviços de lavagem da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado via internet de gestão de frota através de tecnologia de cartão com chip para veículos automotores desta Casa de Leis. A empresa representante aponta como ilegal o item 2 do termo de referência do edital, que contém a exigência de cartão eletrônico com chip, que considera afronta ao princípio da competitividade. Desta feita, proferir decisão monocrática preliminar, número 227/2014, recebendo o feito como representação e por notificar os responsáveis para que apresentem informações acerca dos fatos arrolados pelo representante no prazo de 5 dias, na forma do artigo 307, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. Foram os responsáveis notificados e trouxeram esclarecimentos em conjunto. O Núcleo de Cautelares proferiu manifestação técnica preliminar 192/2014, no sentido do indeferimento da cautelar e tramitação do processo pelo rito ordinário, com remessa à área técnica para regular a instrução. Fundamentação. Esta representação foi analisada instruída pelo Núcleo de Cautelares preliminarmente sobre o aspecto da presença de elementos ensejadores de concessão de medida acautelatória, nos seguintes termos, aspas, em análise do caso concreto, considera-se ausente o fumus boniuris, tendo em vista o entendimento desta Egrégia Corte de Contas capixaba, ao julgar como improcedente a representação de objeto idêntico, conforme acórdão TC 510/2011. Aliado a tal fato, vale informar que não há entendimento pacífico na jurisprudência de outras cortes de contas sobre a caracterização de restrição à competitividade nos casos análogos. Vale ressaltar que não se trata de uma análise exauriente pela improcedência da representação, estando-se afirmando que não foi aferida a probabilidade de existência da irregularidade alegada. Considerando que os requisitos para a concessão da medida cautelatória devem ser concomitantes, diante da ausência do fumus boniuris, torna-se prejudicada a análise do periculo in mora. Fecho aspas. Sugere, por fim, a área técnica, como consequência de sua fundamentação, a não concessão de medida cautelatória no caso concreto e a conversão do processo para o rito ordinário. Assim, ante o exposto, acolho a manifestação técnica preliminar 192/2014 e não reconheço na presente representação a existência de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem de risco de ineficácia da decisão de mérito, e voto pelo indeferimento da cautelar requerida liminarmente,
como consequência da inexistência dos requisitos do artigo 306 da Resolução 261/2013, que estes autos passem a tramitar sob o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para regular a instrução. Voto ainda pela notificação do representante da decisão que for proferida na forma do artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno. Não há divergência, como voto, para que o processo siga seu rito ordinário. Próximo processo é o processo 2093/2012. Como a necessidade de uma discussão mais aprofundada, nós vamos adiar o processo. Da mesma forma, estamos adiando o processo 2240/2012, 5743/2008. E o processo incluso em pauta, processo 3218/2014, trata do expediente de representação oferecida pelo Ministério Público Especial de Contas, protocolizado neste tribunal em 8 de maio de 2014, por meio do qual expõe que no relatório de gestão fiscal do município de Vila Velha, publicado na data de 30 de janeiro de 2013, consta um déficit de aproximadamente R$60 milhões de responsabilidade do ex-prefeito municipal, o senhor Neucimar Fraga. Requer o parquê o recebimento desta para fim de apuração dos fatos, por ocasião da análise da prestação de contas anual de 2012 no município de Vila Velha, em cujos autos deve ser posteriormente apensada. Verifique o expediente, preenche os requisitos legais, por isso recebo como representação. Considerando os fatos apresentados, voto para que seja o fato trazido, inserido como ponto de auditoria a ser realizado neste exercício e que esta seja pensada ao processo de prestação de contas anual para subsidiar sua análise, e, se for o caso, também a análise de condutas violadoras à norma legal em sede de atos de gestão. E, conforme informações da área técnica, a equipe que vai fazer auditoria na Prefeitura de Vila Velha está para ser realizada agora, a partir dessa semana. Então, daria tempo de incluir como ponto de auditoria. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Então, tendo em vista a proximidade da auditoria, o conselheiro sugere que seja inserido em ponto de auditoria. Submeto ao plenário. Como vota o conselheiro Sérgio Abudib? Com o relator. Conselheiro Pimentel? Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon? Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Com o relator. Conselheiro Marco Antônio? Também acompanha. É só, Excelência. Está ok. Conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo relatou os seguintes processos: 1708/2014, instaurar em 15 dias e concluir em 90 dias, notificação sob pena de multa, quer dizer, determinar a instauração de tomada de conta especial. Processo 2766/2013, regular a quitação, arquivar. Processo 4153/2013, deferir parcelamento em 6 vezes. Processo 1691/2014, indeferir cautelar, converter para o rito ordinário, dar ciência SEGEX. Processo 2093/2013, adiado. Processo 2240/2012, adiado. Processo 5743/2008, adiado. E processo incluso em pauta 3218/2014, receber como representação, incluir no plano anual de fiscalização e apensar a PCA. Proclamado o resultado, chamo para relatar seus processos o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, inicio relatando o processo 9959/2013, um pedido de revisão oriundo do Ministério Público Especial de Contas em face do acordo TC 2014. Esclareço que eu estou acompanhando o entendimento técnico, entendendo que não cabe nesse momento o pedido feito em face
de não haver ainda o trânsito em julgado. O pedido de revisão é como se fosse uma ação rescisória, sem efeito suspensivo, e não há o trânsito em julgado, até porque há um recurso de reconsideração sobre esse assunto. De forma que eu estou acompanhando o entendimento técnico, me fiando na súmula 401 do STJ, que diz que o prazo decadencial de ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso no último pronunciamento judicial. Então, eu estou votando pelo não conhecimento desse recurso e pelo prosseguimento regular do recurso de reconsideração, processo 7747/2013, em apenso. Não há divergência com a área técnica. O processo a seguir é a prestação de contas anual do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Eu divergi do entendimento técnico, que foi por considerar irregulares sem ressarcimento, e votei como regulares com ressalvas e determinações. Foi objeto de vista do conselheiro Carlos Rana. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passo a palavra, então, ao conselheiro Carlos Rana. Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Como permanece a divergência? Vamos, então, colocar em discussão. Encerrada a discussão, como vota conselheiro José Antônio Pimentel? Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon? Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio? Com o relator. Prossiga, conselheiro. Senhor presidente, eu estou adiando os processos 2422/2012, 1839/2011 e 7533/2013. O processo 143/2012 é uma consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Eu tive a oportunidade de encaminhar ao e-mail de todos os conselheiros um voto divergente. O entendimento da área técnica ministerial é de que o gasto com notebooks não deve ser computado como de educação. Eu fiz um voto divergindo, entendendo que estava de acordo com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que prevê o planejamento como atividade de professor. Citei o processo 2007-2010 desta casa, em que a Secretaria de Estado da Educação já tinha feito. Eu estou dando como lida, até porque o conselheiro Carlos Ana já me adiantou que irá pedir vistas no intuito de aprimorar a nossa proposta. De forma que eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloca o processo em discussão. Solicito vistas autos. Vista, conselheiro Carlos Rana. Prossiga, conselheiro. Isso aí, presidente. Vamos então proclamar o resultado. Esse aqui, né? Conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto relatou os seguintes processos: 9959/2013, não conhecer, por faltar um de seus pressupostos, qual seja o trânsito em julgado da decisão, considerada em sua totalidade, a partir do qual será iniciado o prazo de contagem do biênio para sua interposição. Processo 3872/2007, regulares com ressalva, determinação, arquivar. Processo 2422/2012, adiado. Processo 1839/2011, adiado. Processo 7533/2013, adiado. E processo 143/2012, vista conselheiro Rana. Proclamado o resultado, passa a palavra então ao conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros substituto, doutor Luciano, procurador de contas, senhoras e senhores. O primeiro processo é o 1996/2013, eu solicito adiamento, senhor presidente. O processo a seguir está com vista com Vossa Excelência. Processo 673/2014, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acompanhar a técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto para que seja comunicado ao atual ordenador do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, TCE, nos termos da resolução 261/2013, a fim de que conheça o teor da análise feita através da instituição técnica de monitoramento fiscal, encaminhe-se justamente cópia relatório de análise fiscal
AF número 5, 2014, voto aí no sentido que seja feita a recomendação proposta pela área técnica, parte final da instituição técnica 6, 2014, qual seja, os dados sejam divulgados também em outros formatos eletrônicos, observando as orientações de guia de requisitos de boas práticas para a construção de portais de transparência municipais, que inclui os padrões da divulgação dos dados estabelecidos pela Infraestrutura Nacional de Dados Aberto, logo após enviar a nona Secretaria para ser pensada a prestação de contas anual do Tribunal de Contas do Estado, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 277 do Regimento Interno. Isso aqui trata-se... Desculpa, conselheiro. Trata-se, inclusive, de referente ao terceiro quadrimestre de 2013, processo. Por eu ser ordenador, estou impedido de julgamento. Ok, isso. Ok. Mas pode ficar tranquilo, senhor presidente, tem muito bem o processo. Processo 6751-2013, Secretaria de Estado de Educação, prestação de contas, convênio 132/2000, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua. Em campanha da proposição técnica ministerial, voto pelo arquivamento dos presentes autos com base no artigo 166, resolução. Voto aí no sentido que para os processos administrativos 48.730351 e 22.63.3391 devolvidos à origem da Secretaria de Educação. É somente, senhor presidente. Conselheiro José Antônio Pimentel relatou os seguintes processos: 1996/2013, adiado. 216/2014, vista prorrogada. 673/2014, recomendação retornar à nona Secretaria de Controle Externo para pensar a PCA. Dar ciência ao atual ordenador. Encaminhar cópia do relatório às folhas 11 a 27. Absteve-se de votar por impedimento o conselheiro Carlos Hanna. E processo 5751/2003, arquivar e devolver processo SEDU ao órgão de origem. Proclamado o resultado, passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon para a relatoria de seus processos. Presidente, uma indagação. Nós estamos nos esforçando para diminuir o tempo do plenário por problema de agenda. Os dois primeiros processos da pauta tratam de terceirização. A pergunta que eu faço, em função de já ter adiado diversas vezes para tentar colocá-lo em discussão e em voto com plenário completo, é se eu devo adiar mais uma vez, porque semana que vem, se eu não me engano, Sua Excelência não estará. Então, adiando agora... Porque a semana que vem nós temos o Sinaop em Florianópolis, então também o conselheiro... Também não estará. Ana e o conselheiro Pimentel também. Não vai, não? Ah. Então, não teremos a presença no plenário de dois conselheiros, é isso? Semana que vem. Isso. Então, nós devemos decidir, porque é longo, tem o parecer visto do Ministério Público, o doutor Luciano deve lê-lo, também... eu pergunto se nós devemos fazer agora. Podemos adiar também para duas sessões, o plenário aprovando. Vamos adiar, Rodrigo, para a gente discutir, inclusive, em sessão administrativa, né? Isso. Então vamos... Fica adiado já para duas sessões. Duas sessões. Duas sessões, não há problema, porque o adiamento automático proposto pelo conselheiro é no máximo por duas sessões. Agora, em situações excepcionais, o plenário pode aprovar. Plenário soberano. Soberano, então, mais duas sessões. Então eu vou, seguindo a mesma linha, o que tiver assunto controvertido, eu vou passar para a próxima sessão. O 6752, estou adiando. O 2005 de 2013, estou encaminhando, voto pelo encaminhamento de cópia do relatório de análise das leis, Lei de Diretriz Orçamentária do Governo do Estado e a instrução técnica de monitoramento fiscal ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Estado de Controle e Transparência. O processo 2006-2013, voto pelo encaminhamento de cópia do relatório de análise das leis, relatório e instrução técnica de monitoramento fiscal ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Estado de Controle. É sobre a Lei Orçamentária de 2013.
O processo 2695 vou adiar. O 4240 também. 4367 também. Por último, 7110/2008 vou adiar. Devolvo a palavra. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. 2525/2010, adiado por 2 sessões. 2524/2010, também adiado por 2 sessões. Processo 6752/2013, adiado. Processo 2005/2013, acolher justificativas, afastar suposta irregularidade, dar ciência ao chefe do Executivo e à SECONT. Registra-se que as recomendações já tiveram a ciência da Administração Estadual Cefaz e que, quanto à determinação do relator, a situação já é objeto de análise no processo TC 8550/2013. Retornar a nona à Secretaria de Controle Externo para pensar a PCA. Processo 2006/2013, acolher justificativas, afastar suposta irregularidade quanto ao anexo 2 da LOA 2013. Cabe avaliação e acompanhamento deste TC. Comunicação ao atual chefe do Executivo e à SECONT. Registra-se que as recomendações já tiveram ciência da Administração Estadual Cefaz. Retornar a nona à Secretaria de Controle Externo para pensar a PCA. Processo 2695/2009, adiado. Processo 4240/2009, adiado. Processo 4367/2011, adiado. E processo 7110/2008, também adiado. Proclamado o resultado, passa a palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do MP de Contas, processo 3099/2013, prestação de contas, exercício 2012 da ESESP. Estou retirando de pauta. Processo 3317/2013, prestação de conta Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares do Espírito Santo. Exercício 2012, responsável Zé Elias do Nascimento Marçal. Análise da primeira Secretaria de Controle Externo, consubstanciada no relatório técnico contábil 272/2013, concluiu pela regularidade das contas prestadas, referente aos fundos financeiro e previdenciário. Ato contínuo, foi confeccionada instrução contábil conclusiva 305/2013, que concluiu pela ausência de irregularidade nas contas prestadas pelo senhor José Elias do Nascimento Marçal, referente a 2012, quando presidiu o Fundo Financeiro e Previdenciário. Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o NEC, emitiu instrução técnica conclusiva 910/2014 pela regularidade das contas. O MP de Contas, por meio do parecer PPJC 1273/2014, folha 283-284, na lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, colheu o posicionamento da área técnica, manifestando de acordo com a proposição do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, constante da ITC 910/2014. Ante o exposto, voto pela regularidade da prestação de contas anual do Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, relativo ao ano de 2012, sob a responsabilidade do senhor José Elias do Nascimento Marçal, dando-lhe quitação. Processo 2989/2013, Fundo Estadual de Assistência Social, prestação de conta anual, exercício 2012. Responsáveis: Rodrigo Coelho do Carmo, Marcelo Pimentel, Eldo Salomão.
Os autos foram levados à segunda Secretaria de Controle Externo, que elaborou o relatório técnico contábil RTC 195/2013, pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis, onde as contas apresentadas encontraram-se inconsistentes, opinando pela citação dos agentes responsáveis para apresentar esclarecimento quanto aos indicativos de irregularidade apontados. Face aos indícios apontados na RTC 195/2013, a segunda SE elaborou a instrução técnica inicial 713/2013, sugerindo ao plenário a citação dos responsáveis. Ato contínuo, prolatou-se decisão monocrática preliminar 920/2013, na qual a então relatora determinou que se procedesse à citação dos senhores Rodrigo Coelho do Carmo, Marcelo Pimentel, para, no prazo improrrogável de 30 dias, prestar esclarecimento quanto aos indícios de irregularidade apontados no RTC 195/2013. Instrução técnica inicial 713/2013, devidamente citados os responsáveis e o então secretário de Estado, os autos foram encaminhados à segunda Secretaria de Controle Externo, que elaborou instrução contábil conclusiva 33/2014 nos seguintes termos: conclui pela regularidade com ressalva das contas quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados, visto que a irregularidade descrita nos itens 2.2 e 2.3 da ICC 33/2014 são formais, não graves, não provocando dano de natureza pecuniária. Todavia, tendo em vista a resolução TC 221/2010, desobriga de encaminhar o relatório de inventário patrimonial, junto à prestação de contas anual prevista na resolução 182/2002, no prazo nela disposto, e que a Lei 99/16/2012 prorrogou o prazo até o término do exercício 2013 para a regularização do saldo dos inventários. Opinou o NEC pela exclusão da análise de mérito dos itens 2.2, 2.3 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 33/2014, itens 5.1 e 5.2 da RTC 195/2013, divergência entre saldos contábeis demonstrado no balanço patrimonial e aqueles demonstrados no inventário de bens móveis e imóveis. Assim resta o julgamento pela regularidade das contas prestadas. A área técnica foi integralmente encampada pelo ilustre representante do MP de Contas, que lançou seu parecer às folhas 709. Ante o exposto, voto nos seguintes termos: no sentido que este egrégio Tribunal de Contas julgue regulares as contas do senhor Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes Pimentel, secretário de Estado, frente ao Fundo Estadual de Assistência Social, exercício 2012, na forma do inciso 1, artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. B. Que seja recomendado ao atual gestor para que, por ocasião da emissão dos extratos bancários, quanto o número da conta não coincidir com o número cadastrado no Lisdomben, ou Lindosban, eu ainda não me acostumei muito com essas siglas, apresente notas explicativas ou que solicite a emissão diretamente pela agência do Banco do Brasil, em respeito ao artigo 1º, inciso 36 da Lei Complementar 621/2012. Processo seguinte, 717/2014, representação do MP de Contas em face da Prefeitura Municipal Mantenópolis, exercício 2014, responsável Maurício Alves dos Santos e Cícero Henrique de Souza Silva. Estou retirando o processo de pauta, porque, seguindo a mesma consulta do conselheiro Rodrigo Chamon e da decisão do plenário, pois trata-se de terceirização.
Processo 1580-2011, apenso 3154-2011, estou retirando de pauta. Processo 2302-2012, Prefeitura de Bitirama, prestação de conta 2011, também estou retirando de pauta. Assim como o processo 4-2014, Prefeitura de Bitirama, também retirando de pauta. O processo 7250-2011, apensos 1242-2007, 5406-2007, 7253-2011, 7261-2011, 7262-2011 e 7263-2011, recurso de reconsideração contra código TC 332-2011, diretor-presidente do Banesp, exercício 2006. Já existe voto de relatoria do conselheiro substituto Eduardo Pérez, o conselheiro Rodrigo Chamon preferiu o voto de vista. Eu sou o condutor, passo a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Eu sugiro também que fique para a próxima sessão, porque é bem longo. Ok. Com o adiamento? Está ok. Então, adiado o processo. Encerrou. Sim. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges relatou os seguintes processos: 3099/2013, retirado de pauta. 3317/2013, regular, quitação, arquivar. 2989/2013, regular, quitação, recomendação e arquivar. 717/2014, retirado de pauta. 1580/2011, retirado de pauta. 2306/2012, retirado de pauta. 4/2014, retirado de pauta. E 7250/2011, adiado. Proclamado o resultado, passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhores conselheiros, primeiro processo da pauta 967/2013, Secretaria de Estado da Educação, é uma instauração de tomada de conta especial, convênio 049/2009, responsável Haroldo Corrêa Rocha e Ivan Lauer. Esse processo houve apenas opinamento pela citação, há uma pequena divergência. Eu estou entendendo, não estou convertendo em tomada de contas nesse momento, em razão do tipo de irregularidade que seria omissão no dever de prestar contas dos recursos do convênio 049/2009. Porém, estou promovendo a citação, prazo 30 dias, o senhor Haroldo Corrêa Rocha e o senhor Ivan Lauer, para que apresente as razões de alegações de defesa ou recolha a importância na forma do artigo 63. Pequena divergência, retorno a palavra à excelência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Encerrada a discussão, como vota conselheiro Carlos Rana? Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudib? Da mesma forma. Conselheiro José Antônio Pimentel? Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon? Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges? Com o relator. Prossiga, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 1282/2011 está adiado. Processo 7209/2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Aracruz. Interessado, Ativa Engenharia Limitada, responsáveis Edemar Coutinho Devens, Marcos Tadeu de Castro Vieira, Tessiane Cris, Siqueira Carreta, Luiz Eduardo Paleta Gonçalves e João Paulo Leco Pessotti. Nesse processo não há divergência, eu estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público, só para a ciência dos conselheiros ao votarem, eu estou colhendo uma preliminar de legitimidade passiva a de causa do senhor Ademar Coutinho Devens, porque nós tem uma lei de desconcentração administrativa, a Lei Municipal 2936 de 2006, revogada pela Lei 337 de 2010. Também em relação à senhora Tessiane Cris Siqueira Carreta, senhor Marcos Tadeu de Castro Vieira e o senhor João Paulo Leco, apenas relativamente ao item. Eu estou mantendo as duas irregularidades, que é falta de orçamento estimado em planilhas quantitativas de preços unitários, inobservância do prazo mínimo para elaboração e apresentação de propostas.
Por fim, estou votando preliminarmente pelo acolhimento da preliminar de legitimidade passiva do senhor Ademar Devens, Prefeito Municipal de Aracruz, referência às irregularidades apontadas itens 2.1 e 2.2, que eu acabei de mencionar, bem como a senhora Terciane Cris Siqueira Carreta, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e o senhor Marcos Tadeu de Castro Vieira, secretário municipal de obras, referente à irregularidade no item 2.1. E o senhor João Paulo Leco Pessotti, presidente da Comissão Permanente, referente à irregularidade apontada no item 2.2. Com a procedência da representação, multa pecuniária no valor de R$3.000 para cada, determinando a SGS que promova o acompanhamento das determinações, que seja a questão da publicação da planilha, né, acompanhamento da planilha de preço, bem como o prazo mínimo de proposta. Mas queria tudo igual. Em razão da preliminar, senhor presidente, eu estou resolvendo a palavra Vossa Excelência, em legitimidade. Então, vamos colocar em discussão a preliminar. Em discussão. Encerrada a discussão, como vota o conselheiro Carlos Hanna? Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudibe? Com o relator. Conselheiro José Antônio Pimentel? Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon? Com o relator. E conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Prossiga. Senhor presidente, o próximo processo 4001-2013 é uma representação interessada é a 5ª Controladoria Técnica, responsável José Guilherme Gonçalves Aguilar. Existe pedido de sustentação oral, eu estou devolvendo a palavra a Vossa Excelência para efeito de pregão. Vamos então, convido o secretário-geral de sessões para fazer o pregão. Conta-se nesse plenário o senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, um de seus representantes, doutores Vinícius Pavés Lopes, Rafael Vargas de Moraes Cássia e Luiz Guilherme Dutra Aguilar, interessados em realizar a sustentação oral no processo TC 4001-2013. Nosso encontro, senhor presidente. Então, o processo está adiado. Devolvo a palavra. Permanece em pauta. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o processo 2657-2010, Fundo Municipal de Saúde de Alegre, eu estou adiando. Bem como o processo 4295 de 2007, recurso de consideração em face parecer prévio TC 090-2007, interessado é o de Ignácio Salomão, também adiado. Próximo processo 4298, a divergência minha com a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, eu vou fazer a leitura promovendo um resumo. Vamos lá. Em razão do posicionamento externado, a área técnica e o Ministério Público estão pugnando pelo não conhecimento do recurso, porque quem subscreveu o recurso de vários gestores, que foi o senhor João Carlos Cosa, Ana Maria Petroneto Serpa, Antônio Tarcísio Corrêa de Melo, Guilherme Figueiredo de Carvalho, Zé Carlos Alves Freitas, José Luiz Capellini Carminati, Kleber Perini Frieza, Luiz Carlos Reblin, Maria Helena Costa Signorelli, Nildete Virgínia Turra Ferreira, Sandro Roberto Rocha, foi o subprocurador-geral da Prefeitura Municipal, era técnico pugna pelo não conhecimento, meu voto. Em razão do posicionamento externado, tanto pela TED quanto pelo Ministério Público Especial de Contas, entendo que se faz enfrentar a matéria de maneira pormenorizada, isto é, se subsistem os motivos que ensejam ou não o conhecimento do recurso interposto pelo Dr. Alberto Furtado de Oliveira, subprocurador-geral do município de Vitória, e não por advogado particular dos ordenadores de despesa, conforme instrumento procuratório constante às folhas 2.306/2040, processo TC 3896 de 2005 em apenso. Assim que pese a peça recursal ter sido subscrito por advogado impedido, dado conflito de interesses, entendo que o presente expediente recursal não deve ser obstaculizado neste momento, no seu prosseguimento, sem que antes se oportunize aos recorrentes que se faça a correção acerca de suas representatividades quanto à defesa técnica. A esse respeito, a atuação do advogado público, a defesa de interessados privados, o professor Mário Bernardo Cessa ensina que interesses em que prevalece não a vontade do agente, mas a da coletividade consagrada no ordenamento constitucional, o legal, refere-se à advocacia pública. No mesmo sentido, o entendimento da renomada doutrina Dura, Ada Pellegrini Grinover, finalmente, porque a forma prevista pela proposta
não oferece barreira suficiente contra a má atuação do servidor. Tenho assim para mim que a incompatibilidade absoluta entre a função de procurador do Estado e a do advogado do servidor público. No entanto, ainda que o recurso tenha sido interposto por advogado público na defesa de interesse particular do gestor em referência, tem que os gestores não podem ser lididos de seus direitos processuais sem que antes tenham sido notificados para regularizar a capacidade postulatória, ou então que subscrevam os termos da defesa apresentada, posto que o mesmo podia fazê-los em se tratando de processo com índole administrativa, conforme tem decidido nossos tribunais. Embargos de execução e intimação do patrono a regularizar a representação processual, inércia e extinção nos termos do artigo 267.1, concorrentemente artigo 284, parágrafo 1 do CPC. A outra decisão é da 6ª turma do Tribunal Regional Federal daqui da nossa região. O juiz não deve extinguir o feito por defeito de representação antes de ensejar a parte suprir a irregularidade. Dessa maneira, entendo que o processo não deve ser extinto sem resolução de mérito, ou seja, não conhecido, sem que antes se oportunize os gestores a supressão da irregularidade relativamente à capacidade postulatória. Por fim, por todo exposto, divergindo da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pela realização de notificação dos recorrentes abaixo transcritos, foram todos aqueles gestores que eu falei inicialmente, para que no prazo de 5 dias constituam o novo patrono ou então subscrevam os termos da defesa técnica apresentada, regularizando a capacidade postulatória, sob pena de que não seja conhecido o recurso de consideração interposto. Voto ainda no sentido que sejam encaminhados recorrentes cópias da Instrução Técnica de Recurso 53/2013, as constadas às folhas 77/87. Após, com ou sem regularização da capacidade postulatória, retorne os autos a esse relator. É como voto. Em face da divergência, eu retorno para a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Solicitar vista, Excelência. Vista, conselheiro Carlos Hanna. Prossiga, conselheiro. Processo 2219. É uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de Castelo, exercício 2005-2008, responsável Cleone Gomes do Nascimento. Esse processo também eu estou acompanhando em parte a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Eu estou acompanhando e afastando algumas irregularidades. Eu vou me ater, senhor presidente. Se for necessário, nós fazemos a referência, mas eu vou me ater tão somente aos itens que foram objeto de divergência, que tratam de contratação de empresas cujos sócios eram servidores públicos municipais ou possuem relação de parentesco com os servidores. É longo esse ponto, eu vou explicar para os eminentes conselheiros que se trata exatamente daquele processo 89-86 de 2010, em que houve pacificação da matéria por essa Corte, no parecer consulta 035/2013, que inclusive houve voto de vista de Vossa Excelência, quem estava votando, presidente enquanto conselheiro, que a contratação de parentes em licitação, né? Foi infirmada pela área técnica a questão do nepotismo. Eu estava por inicialmente acolher os termos da área técnica pela impossibilidade, mas houve um voto de vista de Vossa Excelência, colocando que a Lei 8666, ela não veda de maneira expressa. Eu acompanhei os termos do voto de Vossa Excelência, e isso foi levado a efeito do parecer consulta 035 de 2013, ou seja, a possibilidade de que licitantes que são parentes de gestores participem do procedimento licitatório. Em razão de já ter sido pacificado, eu estou afastando essa irregularidade relativa à contratação de parentes. Houve uma sugestão nossa que fosse observado o conteúdo normativo dos princípios da moralidade, né? Tomasse cuidado para fazer um processo bem, digamos assim, registrado. A outra irregularidade que eu estou divergindo é a questão da ausência de concurso público. O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva 3396/2013, em síntese, informa que a equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de concurso público para a contratação de atividade fim do município, embora tenha defendente alegado que se tratar de dificuldade de administração em realizar concurso público, que os serviços eram necessários, assegurando que a assessoria jurídica é prática comum e administrativa que, devido ao grande volume, optou pela contratação. Eu estou arguindo, inclusive, como já o fiz por diversas vezes,
uma jurisprudência do STF que é possível sim contratar até mesmo atividade de maneira excepcional, atividade fim, né? E estou afastando a irregularidade. No mais, eu estou acompanhando toda a posição da área técnica e estou votando pela procedência da presença de denúncia, tendo em vista as irregularidades contidas nos itens 2.1 e 2.5, instrução técnica conclusiva 3396/2013, aplicando multa pecuniária em valor de R$ 3.000, afastando as irregularidades referente ao item 2.3, contratação de empresa cujos sócios serão servidores públicos municipais, e 2.8, ausência de concurso público. No mais, tanto afastando como mantendo, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Em face da divergência, presidente, eu retorno a palavra à excelência. Feitos os esclarecimentos pelo relator, vamos colocar o processo em discussão. Pedir vista também dos autos. Vista, conselheiro Carlos Hanna. Prossiga, conselheiro. Processo 2219, processo 484/1998 continua com vista, senhor presidente, conselheiro Sérgio Abudib. Processo 7621/2012 eu também estou adiando e é só retorno a palavra à excelência. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 967/2013, não converter em tomada de conta especial, citação 30 dias. Processo 1282/2011, adiado. Processo 7209/2012, acolher preliminar de ilegitimidade passiva, procedência, multa de R$ 3.000, determinação. Processo 4001/2013, adiado. Processo 2567/2010, adiado. Processo 4295/2007, adiado. Processo 4298/2007, vista conselheiro Hanna. Processo 2219/2008, vista conselheiro Hanna. Processo 4084/98, vista prorrogada. Processo 7621/2012, adiado. Proclamado o resultado, nada mais havendo tratar, após relatados 44 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se no dia 20 de maio de 2014, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.